Olha só o que eu já vi acontecer. Presta atenção. Eu já vi acontecer isso. Um marido, entendeu? Ele empurrou a esposa para uma situação extraconjugal. Ele empurrou a esposa para uma situação de adultério para que ele tivesse um motivo para sair fora do casamento. Eu já vi isso acontecer. Como eu já vi histórias de mulher que colocava veneno na comida do marido para que ele morresse aos poucos, ela ficasse viúva e livre do marido. Quer dizer, eu já vi de tudo nessa vida. Tema de hoje: não amo mais o meu marido. O que faço agora? Não amo mais o meu marido. O que faço agora? Primeiro de tudo, a Bíblia diz, no capítulo de número 13 e verso de número 8, e aqui vai dar um nó na cabeça de muita gente, tá? Olha o que a Bíblia diz. Não amo mais o meu marido. O que faço agora? A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8. O amor jamais acaba. A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Nós precisamos entender o que é amor. Afinal de contas, o que é amor? O amor é apenas um sentimento ou o amor é uma decisão? O amor é apenas um sentimento ou o amor é uma decisão? O que sustenta um casamento? É o amor? O que sustenta um casamento é o amor? A Bíblia diz assim, olha, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, nem se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Agora, vamos ver ainda sobre amor em Cantares de Salomão. Cantares, capítulo, se não me falha a memória, capítulo de número 8 de Cantares de Salomão. Veja só o que está escrito aqui, em Cantares, capítulo de número 8. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Interessante? O amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor. Olha que coisa interessante. O amor é forte como a morte, duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Eu quero ler esse texto também na Bíblia, a Mensagem. Cantares, capítulo 8, verso de número 6, aonde fala sobre o amor. Isso aqui é muito importante. Vamos ver como é que está aqui na Bíblia, a Mensagem, verso de número 6 a seguir. Ponha o meu nome junto do seu coração, use o meu anel no seu dedo. O amor enfrenta até a morte. Eu gosto disso. Você que está dizendo assim, olha, não amo mais meu marido, ou o marido que está dizendo, não amo mais a minha esposa, o que faço agora? Vamos ver o que a Bíblia diz, porque toda a resposta está na Bíblia para as nossas crises, para as nossas dores, para as nossas dificuldades. O amor enfrenta até a morte. A paixão ri da mais cruel ameaça. As chamas do amor não se podem controlar. Suas labaredas não descansam. As muitas águas não podem apagar o amor.
as muitas águas não podem apagar o amor, as correntezas não conseguem arrastá-lo, nem toda a riqueza do mundo pode comprá-lo. Seu preço? Quem poderá calculá-lo? Meus irmãos se preocupavam comigo, diz ela. Agora, preste atenção. O amor enfrenta até a morte. As muitas águas não podem apagar suas labaredas. Isso é a Bíblia quem está falando. Então, significa dizer que quando uma pessoa diz, não amo mais, precisamos fazer uma outra pergunta muito séria. Uma outra pergunta muito séria. Será que você realmente amava? Essa é uma pergunta muito séria. Quando uma pessoa diz, não amo mais, será que você realmente amava? Porque o que está escrito aqui na Bíblia? O amor enfrenta até a morte. O amor enfrenta até a morte. As chamas do amor não se podem controlar, suas labaredas não descansam. Deixa eu enfatizar o que eu venho dizendo há um bom tempo. Antes de ser um sentimento, o amor é uma decisão. Vou repetir. Antes de ser um sentimento, o amor é uma decisão. A gente decide amar. A gente decide amar. Eu estava explicando segunda-feira para um grupo de pessoas o seguinte. Você sabia que gostar é diferente de amar? Sabia disso? E qual é a diferença entre gostar e amar? A gente gosta daquilo que é gostoso. Interessante. A gente gosta daquilo que é gostoso. Agora, a gente ama o que é gostoso e a gente ama até o que não gosta. Essa é a grande diferença. Por isso Jesus, ele fala lá em Mateus capítulo 5, que o cristão deve amar até os inimigos. O cristão deve amar até quem não gosta. Querem ver? Deixa eu ler para você aqui, ó, Mateus capítulo de número 5. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas que se comportam de uma forma tão estranha. Que Bíblia você está lendo, irmão? Que Bíblia você está lendo, irmã? Às vezes eu pergunto para alguns casais, que Bíblia você está lendo? Que evangelho você está lendo? Olha o que está escrito aqui, ó, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Jesus falando. Ouvistes que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. O quê? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não é para fazer aquela oração de feiticeiro, não. Senhor, toca fogo naquela casa que todo mundo morra. Não, 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 não. Senhor, que uma praga caia em cima daquela família. Não, não, não. Não é esse tipo de oração para fazer pelos inimigos, não. Olha aqui, ó. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Orar abençoando. É tipo assim, ó, Senhor, todas as bênçãos que eu quero sobre a minha família, que venha sobre a casa daquele que me persegue. Tudo de bom que eu desejo para a minha família, que venha sobre a casa daquele irmão que não me entende, não me compreende e às vezes até fala mal de mim. Amar os inimigos significa amar até quem você não gosta. Vou repetir. Gostar é fácil, porque você gosta do que é gostoso. Agora, amar até mesmo aquilo que a gente não gosta, aí que está o grande desafio. E aí, olha o que Jesus diz no verso 46. Porque se amardes o que vos amam, ou seja, se você gostar só do que é gostoso, mas não ser capaz de amar aqueles que são mais complicados e difíceis, que recompensa tendes?
Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E perfeição aqui não é no sentido de você não ter mais nenhum defeito. Aqui tem muito mais a ver com maturidade. Filhos maduros, maturidade. Então, vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo de número 13, onde Paulo está trabalhando essa temática do amor. E ele diz assim, olha, o amor jamais acaba. Agora, quando você vai para o capítulo 13, verso de número 11, ele diz assim, ó, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino. Ou seja, o que Paulo está falando aqui para os irmãos da igreja de Coríntios é sobre maturidade. É sobre maturidade. Fica muito claro aqui que o que sustenta um casamento é a decisão de amar até que a morte nos separe. O que sustenta um casamento é a decisão de amar até que a morte nos separe. Antes de ser um sentimento, o amor é uma decisão. O que sustenta o casamento não é o amor. É o casamento que sustenta o amor. Então, na verdade, o que sustenta um casamento é decisão, e decisão de amar até que a morte nos separe. Agora, por que que esse amor ele enfraquece? Por que que esse amor ele vai perdendo a força? Por que esse amor vai perdendo a força? É sobre isso que eu quero conversar com você depois que eu responder algumas perguntas. Chegou a pergunta aí, Anderson? Bastante, pastor. Tá, vamos ver então, vamos ouvir uma pergunta. Vamos ouvir uma pergunta. Vamos lá. Sou casada há 21 anos, há 25 com o meu marido. Porém, eu venho sofrendo agressão física, né? Parou agora de uns 6 anos para cá, que ele começou a ir para a igreja. Mas essa semana ele me xingava também muito, por conta de ciúmes. Mas essa semana ele voltou, né, a me fazer esses xingamentos, né? Eu queria saber. E eu voltando por tudo que ele me fez, hoje eu não quero ele ver nem pintado na minha frente. Eu não quero mais nem escutar a voz dele. E eu queria saber o que eu faço. Bom, veja só, você já decidiu e já está fazendo. Você decidiu abrir mão do seu companheiro e você diz que não o quer mais de forma alguma. O que está faltando para o seu marido é conversão. O que está faltando para o seu marido é mudança de vida. O que está faltando para o seu marido é nascer de novo, é transformação. Temperamento não se muda, se controla. Caráter, sim. Há uma transformação. Quando uma pessoa nasce de novo, ela ganha a mente de Cristo. E ela passa a pensar como Cristo e a se comportar como Cristo. E o que está faltando para o seu marido é conversão. Se ele tiver um encontro com Cristo e mudar de vida e passar a ser um nascido de novo, eu acredito, se você realmente deseja, pode haver uma reconstrução do casamento. Tem alguma pergunta aí, Léo? Tem um rapaz perguntando. Minha namorada me amava muito, mas ela viu algumas curtidas em uma foto e ficou com nojo de mim. Está totalmente seca. Como que eu faço para reconquistar? Primeiro, você não deve ceder a essas tentações de ir curtindo. Eu não sei, tem pessoas que faltam com bom senso. Veja só, admirar eu posso. Agora, você sair curtindo foto de menina com biquíni, foto de mulheres vestidas de forma descomposta, foto que você...
Eu acho que não faz sentido. Alguns homens querem que a esposa confie neles, mas eles têm um comportamento que não dá essa segurança para as suas esposas, noivas e namoradas. Agora, a namorada também precisa de maturidade. Eu acho que ela pode conversar com o namorado, certo? E ver o que realmente aconteceu, tentar entender o que está no coração dele, para depois tomar uma decisão inteligente. Esse tipo de atitude me mostra muita imaturidade. Então, o que está faltando para os dois aí, na verdade, é maturidade. Tem pergunta aí, Elisama? Sim. Quando a gente é desprezada, o que fazer? Assim, é só isso quando a gente é desprezado? Porque eu usou o tema da live, né? E aí ela respondeu aqui. E quando a gente é desprezada, o que fazer? Bom, veja só, eu penso que você deve procurar o cônjuge. Eu vou repetir o que eu digo com uma certa frequência aqui. Toda solução de conflito, toda solução de problema passa necessariamente pela conversa, pelo diálogo, pelo entendimento. Então, é preciso conversar para entender o que está por trás desse desprezo, a fim de buscar a solução. Vamos ouvir mais uma pergunta, então, que vem pelo áudio. Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Meu nome é Aline, eu falo de São Paulo, capital. Sou da igreja aqui da Zona Leste, Comunidade dos Discípulos. E a minha pergunta é: até quando a gente pode acreditar no relacionamento, na mudança, né, do cônjuge? Estamos juntos há 11 anos, mas ainda não casamos. Pois ele não vê isso como uma prioridade, né? Ele tem alcoolismo, ele bebe todos os dias, ele chega em casa às 3, 4 horas da manhã, por mais que esteja aqui embaixo. Então a minha dúvida é, até onde a gente pode lutar e acreditar que Deus pode mudar essa pessoa a ponto dela ser restaurada e transformada. Obrigada, boa tarde. A gente tem que crer em milagre, a gente tem que acreditar no sobrenatural, a gente tem que crer que Deus pode fazer. Mas quando uma pessoa não quer, nem Deus ajuda. O grande problema é que as pessoas precisam, mas não querem. Por exemplo, o seu esposo precisa de libertação, mas ele quer. O seu esposo precisa de cura, mas ele quer. O seu esposo precisa ser alcançado por um toque da graça de Deus, mas ele quer. O grande problema é que tem pessoas que precisam, mas elas não querem. E quando a pessoa não quer, nem Deus pode fazer. Agora, existe um limite. Existe um limite. E eu peço que você deve saber qual é o seu limite, certo? Chega uma hora que não tem como mais sustentar uma relação onde o outro não só está se autodestruindo, mas está destruindo os outros ao seu redor. Então, veja qual é o seu limite. Veja até onde você aguenta e suporta isso. E aí, eu quero crer que você é madura o suficiente para tomar uma decisão que seja bom para todos, ok? Última pergunta, vamos lá. Vamos ouvir mais uma pergunta aqui. A paz do Senhor, é a Maquele de Barueri, sou da Assembleia de Deus Belém. Eu gostaria da ajuda de vocês, porque meu esposo anda cismando com tudo, colocando coisas na cabeça como se eu estivesse traindo ele. Isso já tem um bom tempo e dessa vez ele resolveu separar. Eu amo muito ele e não aceito o inimigo lutar dessa maneira contra o meu relacionamento. Nós temos alguns pontos a considerar. Eu costumo dizer que nada acontece a partir do nada, certo? Se o seu marido tem uma desconfiança, essa desconfiança nasceu a partir de alguma coisa. Porque ninguém desconfia do outro assim sem que haja do nada. Eu acordei desconfiado da minha mulher, sendo que ela nunca me deu motivo. Não, eu acordei desconfiado do meu marido, sendo que ele nunca deu motivo. Não, eu acordei desconfiado da minha filha, sendo que nunca houve motivo. Então, primeiro de tudo, por que o seu marido nutre essa desconfiança a teu respeito? Por quê? É apenas
é apenas da cabeça dele, ou teve alguma questão? Segundo, às vezes acontece o contrário, não é? Às vezes o marido quer sair fora da relação conjugal, então ele precisa de um motivo. Então ele arruma um motivo. Olha só o que eu já vi acontecer, presta atenção. Eu já vi acontecer isso. Um marido, entendeu? Ele empurrou a esposa para uma situação extraconjugal. Ele empurrou a esposa para uma situação de adultério para que ele tivesse um motivo para sair fora do casamento. Eu já vi isso acontecer. Como eu já vi histórias de mulher que colocava veneno na comida do marido para que ele morresse aos poucos, ela ficasse viúva e livre do marido. Quer dizer, eu já vi de tudo nessa vida. Então, presta atenção. O seu caso é um caso que eu preciso conhecer um pouco mais a história toda para poder te dar um conselho mais certo, mais direcionado, ok? Não amo mais o meu marido, o que fazer? Bom, agora eu quero trabalhar com vocês uma segunda parte desta reflexão sobre não amo mais meu marido, o que faço agora? Por que o amor enfraquece? Por que o amor na relação enfraquece? Por que o amor enfraquece? Você já ouviu falar no efeito cupim? Você já ouviu falar no efeito cupim? Já ouviu? No campo do amor e dos relacionamentos, nada é trivial demais para não ser importante. Cada questão pode causar um impacto e cada gesto contém algum significado. Pequenos gestos transmitem grandes lições. Pequenos gestos transmitem grandes lições. Todo acontecimento trivial no relacionamento tem dois resultados possíveis. Ou reforça o sentimento de afastamento ou reforça a sensação de conexão. Todos os eventos têm um peso emocional. Eles podem deixar o casal um pouco mais próximo ou um pouco mais afastado. O grande problema é que a maioria dos casais acham que o que pode separar duas pessoas no casamento são os grandes problemas. Se houver um adultério e a amante estiver grávida, ou então se ele mexer com drogas, ou então se ele for um bêbado, não é? Se ele for um alcoólatra inveterado. Tem pessoas que acham que só essas grandes questões podem levar a uma separação. Mas não é assim. Ninguém tropeça em montanha. Vou repetir. Ninguém tropeça em montanhas. Você já viu falar assim, o time perdeu nos detalhes. Aquele lutador perdeu nos detalhes. O basquete, perdeu nos detalhes. O cara lá do beisebol, ou então o cara lá do outro esporte qualquer, perdeu nos detalhes. Muitos casais estão perdendo nos detalhes. Muitos casamentos estão acabando por causa dos detalhes. Eu gosto disso aqui, Um minúsculo prego esvazia o pneu do carro, provocando uma colisão, levando toda a família para o caixão. Um minúsculo prego. Um cisco no olho compromete a visão, provocando também um estrago enorme. Um grão de areia no sapato provoca muita dor ao viajante. Um grão de areia no sapato provoca muita dor ao viajante. Coisas pequenas. Olha o que escreveu o Luiz Gonzaga Júnior. Eu acho interessante essa poesia dele aqui, E assim a nossa vida é um rio secando, as pedras cortando, e eu vou perguntando, até quando?
São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos o nosso ideal. São frases perdidas num mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado, o quanto já fiz destruir. Só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e já não dá mais para engolir. Coisas miúdas. Você já ouviu falar no efeito cupim? Deixa eu mostrar para você aqui, ó, o que é o efeito cupim no casamento. O efeito cupim no casamento é o não faz mal. Preste atenção, não, como eu gostaria de estar dizendo isso para todos os maridos, para todas as esposas, para todos os casais do Brasil. Olha o efeito cupim no casamento. Não faz mal, não faz mal. Não faz mal se eu não perguntar a opinião dele. Não faz mal se eu não estiver prestando muita atenção. Não faz mal se eu não for totalmente sincera sobre isso. Não faz mal se eu me esquecer de ligar avisando que vou chegar atrasado. Não faz mal se eu não tirar as roupas sujas lá do chão. Não faz mal. Não faz mal se eu não dizer eu te amo. Bobagem, ficar falando todo dia eu te amo, isso é frescura. Vai nessa. Esse é o efeito cupim. O cupim é tão pequenininho, mas ele penetra na madeira e ele vai procriando e vai comendo a madeira por dentro. Quando as pessoas menos esperam, o telhado cai e o prejuízo é enorme. Não faz mal se eu não retornar a ligação dele nesse instante. Não faz mal se eu não parar o que estou fazendo para ouvir com mais atenção o que ela está dizendo. Não faz mal se eu comer o pedaço de bolo que ela estava aguardando para mais tarde. Não faz mal se eu preparar um suco só para mim e não oferecer para preparar para ele também. Não faz mal se eu não arrumar a cama hoje. Não faz mal se eu nem sempre disser obrigado. Não faz mal se eu deixar as luzes acesas à toa. Pequenos gestos podem produzir grandes mudanças para o bem ou para o mal. Pequenos gestos transmitem grandes mensagens. Um abraço alimenta o amor. Um sorriso alimenta o amor. Um beijo alimenta o amor. Um bom dia alegre alimenta o amor. Um bilhete de amor alimenta o amor. Então, quando as pessoas dizem não amo mais meu marido, não amo mais minha esposa, a pergunta é, será que esse amor não está desmaiado porque não foi alimentado? Vou repetir. Será que esse amor não está desmaiado porque não foi alimentado? Essa é uma pergunta interessante. Antes de orar, porque eu quero orar pelos casais hoje, eu quero orar pelas famílias hoje, eu quero orar e orar e orar, porque eu creio no poder da oração em favor de todos que precisam. Mas antes eu quero responder mais algumas perguntas. Vamos lá para mais uma pergunta. Tem pergunta aí, Elisama? Tem uma aqui, deixa eu achei, peraí. Vamos lá. Uma água. Enquanto a Elisama está procurando, vamos aqui, o Anderson, solta para mim mais uma pergunta aí no ar. Boa tarde, pastor. Recentemente eu descobri que fui traída. Ele me pediu perdão, a gente conversou e eu perdoei. Eu amo ele, somos casados há 17 anos, temos filhos, então é uma história. Só que eu sei que o lado fraco dele é esse, de ficar olhando para outras mulheres, e eu sei que o olhar não é um olhar só de admiração, às vezes é cobiça. Então eu quero saber qual é a atitude que eu tenho que tomar, porque diante dessa traição eu senti como se a culpa fosse minha, mas eu nunca deixei a desejar como esposa. Então eu quero saber o que eu devo fazer.
Quando um homem trai a mulher, não é apenas uma questão de a fraqueza dele é essa. Eu penso que é uma questão de integridade, de caráter. As pessoas não traem não porque não são tentadas. Elas não traem porque elas têm integridade. Elas têm integridade. Então, um conselho que eu dou a você é levar o seu marido a ter um encontro com Deus. A levar o seu marido à presença de Deus. Porque quando o homem tem um encontro com Deus, quando o homem está próximo de Deus, quando o homem busca a Deus, há temor no coração dele. E o que sustenta um homem de pé é o temor de Deus no seu coração. O que sustenta um homem de pé é o Espírito Santo ocupando a vida deste homem e dirigindo a sua vida em todos os sentidos. Então, o que o seu marido está precisando não é apenas de uma mulher virtuosa, de uma família abençoada. O seu marido está precisando de ter um encontro com Deus. Se ele tiver um encontro com Deus, muda tudo. Aí muda tudo. Vamos para mais uma pergunta. Aqui, ó. Um rapaz diz que me ama, mas eu não sinto o mesmo. O que eu faço? Não faz esse caso. Né? Nesse caso você não faz. Ela disse assim, ó, o rapaz diz que me ama, mas eu não o amo. O que eu faço? Então, não faz. Não é verdade? Não faz. Eu acho que você não pode entrar num relacionamento. Veja só, gente, às vezes, deixa eu explicar aqui. Às vezes, não é? Você não ama ele, mas você gosta de estar perto, você gosta de conversar, é uma boa companhia, é um bom papo. Então o amor pode surgir daí. Agora, se não tem liga, se não é bom estar junto, se não, você não é bom para você bater papo, conversar, estar junto, a companhia às vezes não é assim agradável como você gostaria e tal, então nem começa. Agora, se de repente a companhia é boa, o papo é bom, você gosta de estar com ele, aí pode nascer o amor. Aí pode nascer um sentimento, porque antes de ser um sentimento, o amor é uma decisão. Vamos lá. O que fazer quando não conseguimos mais acreditar no que o marido fala? É o que eu estou dizendo, gente. A maioria das pessoas que estão vivendo essa crise, elas estão longe de Deus. Elas estão longe da palavra, elas estão longe dos valores do Evangelho, elas estão longe de ter uma vida cheia do Espírito Santo. O que as pessoas precisam, na verdade, é se aproximar de Deus, é se relacionar com Deus, é ler a palavra, é orar, é se envolver com a vida da igreja, é ter mudança de mentalidade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 sobre renovação da mente. É o que as pessoas precisam. E quando isso acontece, se resolve. Mais uma pergunta. Vamos ouvir mais uma pergunta? Estamos indo, então, para o final. Aqui tem o minha pertinente. Tá, só um momentinho. Vamos lá, mais uma pergunta. Depois... Graça e paz, príncipe, se for homem, né? Se for mulher, paz do Senhor, querida. Eu sou homem, né? Foi o único meio pelo qual eu posso entrar em contato com o pastor Josué Gonçalves ou com vocês, né? Se vocês não quiserem ouvir o áudio também não precisa, mas eu queria que ele abordasse um tema futuramente, né, que eu vejo muito isso acontecer e hoje está acontecendo comigo, é sobre os dois serem de ministérios diferentes, né? Minha esposa não se adaptou no ministério ao qual eu estou, como líder de célula, como um louvor, né, fazendo a mordomia cristã no ministério, e ela não se adaptou. Quando casamos, ela era de outro ministério, e quando damos entrada no casamento, ela decidiu me acompanhar, só que ela não se adaptou no ministério e saiu e voltou para a antiga congregação dela. E isso trouxe uma série de problemas, de discussões. Eu quero agradecer a pergunta do nosso querido irmão, faz muito sentido o que ele está falando. Tem algumas questões que precisam ser discutidas antes do casamento. Por exemplo, onde vamos morar? Ele mora em São Paulo e ela mora em Minas. Onde vamos morar? Tem que ficar claro onde vamos morar.
Segundo, tá? Eu sou caminhoneiro, ou eu sou médico, ou eu sou médico ginecologista, eu sou dentista. Você se casa com a minha missão? Você se casa com a minha profissão? Estou falando para a mulher, certo? Você está disposta a casar com a missão dele, com a profissão dele? Você está disposta a casar com o sonho dele? Esse é outro ponto que tem que ser conversado. Suponhamos que ela traz consigo um filho do primeiro relacionamento. Será que esse marido adota esta criança como seu filho? Ou então ela adota a filha dele como sua filha, para que não tenha problemas amanhã? Isso tem que ser muito bem esclarecido. Nesse caso aqui, ela é da Assembleia de Deus e ele é da Igreja Batista. Antes de casar, precisa ficar muito claro aonde é que nós vamos congregar. Nunca deu certo e nunca dará. Ela indo para... Domingo à noite ela vai lá para a Assembleia e ele vai lá para a Batista. Não, isso não vai funcionar. Isso vai dar problema. Isso vai dar problema. E isso tem que ser muito claro, isso tem que ser muito concordado, isso tem que ser muito bem acertado. Pelo contrário, teremos sérios problemas. Então, meu irmão, eu penso que talvez não tenha ficado muito claro, até porque o que é combinado, o que é acertado, o que é concordado, não é caro. Última pergunta. Pastor, como eu faço para voltar a amar o meu marido? Eu estou pensando em traí-lo. Bom, quando você diz como faço para voltar a amar meu marido, de repente você precisa... Deixa eu dizer uma coisa, vou ser repetitivo aqui, ó. Eu vou ser repetitivo. Eu vou fazer um desenho de uma cruz aqui, gente, tá? Vou fazer um desenho de uma cruz para todo mundo me entender o que eu quero falar aqui, tá? Você tá vendo uma cruz aqui, né, irmão? Tá vendo uma cruz aqui, ó. Deixa eu explicar uma coisa para você. Se não houvesse essa parte aqui, ó, horizontal, seria um poste. Mas não é um poste, é uma cruz. E por que é uma cruz? Porque tem essa parte aqui, ó, vertical, e tem essa parte aqui horizontal, tá? Agora, olhe bem para esse desenho aqui. Olhe bem para esse desenho aqui, ó. Essa parte aqui, ó, horizontal, é maior ou menor? É menor. E essa parte aqui vertical é menor ou maior? É maior. O que representa essa parte aqui do meio, ó, essa haste aqui do meio, vertical? Meu relacionamento com Deus. Meu relacionamento com Deus. E essa parte aqui, ó, meu relacionamento com o outro, meu relacionamento com meus filhos, meu relacionamento com a minha esposa, meu relacionamento com meus colaboradores, meu relacionamento com os meus amigos. Agora, preste atenção. Por que essa parte aqui é maior e essa é menor? Simples entender. Quanto mais profundo for o meu relacionamento com Deus, melhor será o meu relacionamento com com o meu próximo. Vou repetir. Quanto maior for o meu relacionamento com Deus, melhor será o meu relacionamento com o meu próximo. Quando você diz assim para mim, ó, pastor, eu não amo meu marido, isso é uma coisa. Estou pensando em traí-lo, isso é outra coisa. Vou repetir. Quando você diz assim, ó, eu não amo meu marido, beleza, isso é uma coisa. Agora, quando você fala, estou pensando em traí-lo, aí sabe o que é? Falta de integridade. Problema de caráter. Querida, não é assim que se resolve uma crise na relação. A gente não apaga o fogo com gasolina. Vou repetir. A gente não apaga o fogo com gasolina. A melhor maneira de resolver esse problema é aprofundando o seu relacionamento com Deus. Quanto mais profundo for o seu relacionamento com Deus, melhor você se relaciona com o outro, e o outro pode ser o seu marido ou pode ser a sua esposa, no caso do marido. Então, aprofunde seu relacionamento com Deus, que o Espírito Santo
vai te dar sabedoria para você lidar com essa crise no seu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, quantas pessoas precisando de restauração, de cura, de libertação, de mudança de vida. Quantas esposas, quantos maridos, quantos casais precisando de uma resposta. Espírito Santo, age de forma sobrenatural e extraordinária. E aonde houver uma mulher, um homem, um casal, uma família, um lar, aonde houver alguém precisando de um toque sobrenatural para que haja cura, libertação, restauração no amor. Restaura o amor, Pai. Restaura o amor. Eu peço que seja assim, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Olha, você que está me acompanhando aqui no WhatsApp, desculpe, você que está me acompanhando aqui no Instagram, vou deixar aqui o telefone para você falar tanto sobre o SOS como o evento de mulheres. 11 99 754 0432. 11 99 754 0432. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.